Esta é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, Porto Velho, amada capital, simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia. Me dá privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e nós estamos aqui mais um dia com você para fazer a diferença, para encurtar distâncias, para fazer valer a pena, né, esse momento em que vivemos, em que a televisão pode ser comunitária, interativa. Valeu pela sua audiência. Então, para você, minha amiga dona de casa, para você, meu irmão, pai de família, para você, jovem, para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, eu reitero esse nosso compromisso diário aqui, de fazermos bem a você e aos seus. Mas para que tudo ainda seja melhor, para começarmos bem, eu já evoco agora aqui e aí, sobre todos nós, chegando neste momento, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Hoje, o meu entrevistado, que já está aqui ao meu lado, historiador, museólogo, escritor. Só deixa eu comentar antes aqui, meu sócio querido, que graças a Deus está aqui comigo hoje. O pessoal tá com saudade tua, hein? Tô aqui. Meu amigo Ocampo, Antônio Ocampo, você tá bem? Bom, estou bem, fico feliz de estar aqui novamente nesse seu programa que é tão assistido, que me impressiona, viu, Paulo? Eu tenho várias pessoas que são o fã desse programa e comentam inclusive comigo. A última agora foi do amigo Anizinho. Anísio Goraeb. Nos próximos dias eu vou ver se trago ele de novo. Anísio é uma aula, né? Ele dá uma aula. O Anísio me impressiona. Eu fico muito feliz de ter um amigo, um rondoniense com tanta objetividade e conhecimento sobre a nossa história. Bom, vamos lá. Deixa eu te falar. Hoje tu trouxe aqui que eu tô contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encadernações que são 7 próximos livros. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros foram de autores de Rondônia. Foram produções na época que eu era secretário. E 3 teus. Esse aqui um tu não trouxe hoje que tu perdeu. Foi. Viu que dá dando os livros pros outros, viu? Exatamente, Paulo. Fica emprestando e não volta. O meu primeiro livrinho, ele veio justamente de uma monografia do meu curso de formação de museologia. Que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, me despertou a questão da história mesmo. E passei a me questionar, eu era muito jovem ainda, 21 para 22 anos, e por que Rondônia é Rondônia? Claro que, subjetivamente, você tinha já ouvido falar na escola e tal, mas eu queria me aprofundar. E realmente, eu tive a oportunidade de estudar Cândido Mariano da Silva Rondon, tive a oportunidade de comprar muitos livros. Eu tenho certeza que poucos têm a literatura sobre o Marechal Rondon aqui dentro de Porto Velho. Eu tenho uma biblioteca imensa sobre o tema Rondon. Tá, e por ele vamos começar hoje, tá bom? Certo. Deixa eu chamar minha vinheta e o Ricardo já vai falar em seguida, tá bom, Ricardo? Perfeito. Nossa alegre vinheta, para começarmos bem. Por favor, Eudes. Ricardinho. Ô Campo, quando a gente fala em Marechal Rondon... Vai se apresentar não, povo? Faz quantos dias que tu não fala com o povo em casa? Olá, povo de Rondônia, obrigado mais uma vez pela sua audiência, seu conteúdo da Amazônia, que te leva informação, cultura e entretenimento para você. Nós aqui falamos com mais de 2/3 da população do estado de Rondônia, através do sistema Gurgel de comunicação Rede TV Rondônia. E o nosso programa, é claro, 12 horas de programação na sua televisão por semana, sempre de segunda a sexta-feira, no primeiro horário da manhã, às 5:30 da manhã, e o seu final de noite aqui, de segunda a sexta-feira. Além do sábado, às 22 horas, e aos domingos também, no seu fim de tarde. Voltando, seguindo aqui com o Ocampo. Ocampo, quando falo em Marechal Rondon, eu sempre
tive a imagem de Marechal Rondon como um grande desbravador, um homem... Eu cheguei em Rondônia, né, que nem eu. O grande desbravador, o homem que avançou o território brasileiro em função de ter trazido toda a colonização para a região norte do Brasil. Aí você tem a história da telegrafia, enfim, uma série de coisas ligadas a Marechal Rondon. Certo. Essa era a visão que eu tinha. Ainda mais por morei uma parte da minha vida, 6 anos, em Bauru, que é cortada por uma rodovia que leva seu nome, que é a Marechal Rondon. Que sai do centro do estado de São Paulo e liga até o Mato Grosso do Sul. Tem uma ferrovia noroeste. Ferrovia noroeste, corta a ferrovia noroeste, que vem também aí com o Marechal Rondon. Quando eu cheguei em Rondônia, logo, sei lá, acho que segundo, terceiro mês que eu estava aqui, eu ouvi uma discussão que era uma vergonha o estado ter o nome de Rondon. Que o Rondon foi um dos homens que mais matou índios. Rondon foi quase que um escravatista da época. E a situação, e eu vi N barbárias. E eu acabei ficando com uma interrogação na minha cabeça sobre quem de fato era Rondon. Né? Muito bom, muito bom. E essa interrogação, quem começou a me ajudar a desbastar essa máscara que foi criada foi nosso amigo comum, o Anísio Graeb, quando ele fala da importância de Marechal Rondon para o estado de Rondônia, importância positiva. E eu gostaria de trazer essa discussão com você aqui de novo, justamente para quê? Para a gente poder, assim, elucidar a cabeça, elucidar a mente das pessoas e manter vivo ainda este nome. Certo. Eu vou começar... Não vai, depois de eu falar, né? Pelo amor de Deus, né? Certo. Eu compacto com as ideias do meu compadre aqui. Correto. Né? Eu ainda mesmo assim ainda tenho algumas ressalvas ainda em relação a que ele não seria o indigenista assim dos melhores. Eu não acho... porque tem uma corrente muito forte que sustenta que ele era mais sanguinário do que visionário. Tudo bem, é boa essa discussão, eu acho que é louvável. Mas assim, bom... Não, já deu a nossa opinião. Vamos lá. Vamos deixar para ele aqui agora. Primeiramente, o brasileiro, a intelectualidade brasileira, a elite brasileira, ela sempre procura desmoronar os nossos possíveis ídolos, os nossos possíveis heróis. Algum brasileiro fala bem do Tiradentes? Claro que não. Fala bem de Dom Pedro II? Fala bem de Duque de Caxias? Também não fala. Aí, vamos voltar ao Rondon. Rondon não foi só importante, gente, para Rondônia, não. Pastor, de quem que a gente fala bem, cara? De quem que a gente fala bem? Nós não falamos bem de ninguém. O brasileiro, ele não sabe cultuar os seus possíveis ídolos. Olha, eu tô pensando aqui. Por quê? Porque se a gente falar de Dom Pedro... Tá, vamos só ver uma coisa. Vamos voltar a um ídolo atual americano. Elvis Presley. É um roqueiro que cultuou, viciado em drogas e medicamentos, álcool, tudo que era de ruim, mas vá falar mal do Elvis Presley nos Estados Unidos, amigo. Cara, porque Elvis Presley ele é cultuado. Então pronto, eu estou lhe dando um ídolo do rock. Mas uma coisa legal que eu perguntei pro Piantra, e ele também ficou pensando, e olha que o Piantra é um cara que pensa rápido. Quem que nossos heróis? Não temos. Sabe por quê? Os intelectuais, nós não temos heróis. Principalmente os intelectuais de esquerda, costumam desmoronar os nossos ídolos. Hoje nós temos um ídolo. Isso é notório, amigo. Hoje nós temos um ídolo nacional, Eduardo Campos. Agora, pois é, acabou de morrer. Isso aí, todo mundo elogia e dá o seu parecer a respeito. Quem vê, se você ler os jornais de hoje, parecia que ele era o candidato presidente eleito. Não vamos sair desse foco, porque eu adoro quando vem um questionamento desse, tá? Vamos voltar dos astros brasileiros. Macunaíma. Eu tirando uma onda. Não tem, cara. Eu não consigo lembrar agora. Por exemplo, vou dar um exemplo. O meu estado do Rio Grande do Sul. É mais fácil falar de Macunaíma do que de um ídolo real. De uma pessoa real. Não sei se é porque a cultura é diferente. Você tem heróis regionais. Tá? Aí sim. Você tem Bento Gonçalves, Anita Garibaldi. Poxa. Tá? Lá. Temos uma infinidade. Agora, olha o Brasil assim. Olha, vamos olhar todos os nossos políticos, todos, sem exceção. Não tem um.
Tu não vai achar um caba defendendo ninguém. Não, mas o por grande quê? homem. Porque o brasileiro ele tem mania de desfazer, de desmoralizar o seu próprio conterrâneo, seu próprio amigo, o seu próprio vizinho. Nós temos essa mania. É uma cultura nossa. Isso é intelectualismo. Não, mas a intelectualidade, Paulo, existe. É que eu não queria sair do foco ainda do Rondon, mas eu vou voltar lá. Tem tempo. Eu vou voltar lá. Nós saímos de uma ditadura onde tudo que era de bom acontecia naquele tempo também, como cantar o hino nacional, cantar os hinos, tinha oração antes de começar uma aula. Nós tínhamos, não estou dizendo que isso seja bom, mas pelo menos era disciplinado as nossas escolas. Nós tínhamos educação física de verdade nas nossas escolas. Hoje, várias escolas têm ginásio e não se pratica educação física, não se pratica esporte nas escolas, tá? Mas naquele tempo não tinha ginásio coberto, a gente ia para o sol quente, levava um cabo de vassoura para fazer as nossas atividades físicas, com bola, enfim, OSPB, tínhamos várias disciplinas, educação artística, isso tudo colocado pelo governo militares. Não estou dizendo que eles são santos ou foi o melhor período. E que Deus me livre de ditadura. Porém, existe esse detalhe. O que é bom positivo. Também é bom, né? O que aconteceu quando houve o rompimento, a anistia? Tudo que existia caracterizado ou fortalecido na época dos militares, a intelectualidade nossa tentou desmoralizar, tentou desfazer, e hoje você não vê um jovem que saiba a primeira, a segunda estrofe do hino nacional. Existe isso? Acharam que o nacional ainda é só a primeira parte que aprenderam na Copa. Tiraram tudo de bom que significava aquele período e trataram de desmoralizar. Assim fizeram também com quem era grandes homens militares, e o caso é o Marechal Rondon. Só porque foi um militar, que culpa ele tinha? Que culpa ele tem de ter sido militar? Só que não era um militar comum, gente, era um homem que era amigo de vários intelectuais internacionais. É outra coisa, ele é marechal, não é general, né? Teve indicação para ser prêmio Nobel, e não foi de qualquer pessoa, foi de um americano que, percebendo a importância do Marechal Rondon no contexto nacional e sua propagação internacional, o indicou para o prêmio Nobel. Ele só não ganhou porque morreu antes. Se a gente for pensar e for analisar... Só para mim não perder esse sentido, aqui na nossa Universidade Federal, a UNIR, os professores de história também e alguns outros paralelos também tentaram desmoralizar o Marechal Rondon. E muitos não são nem nascidos aqui. Tentaram, eu ouvi alunos dizer: o meu professor está dizendo isso e isso do Marechal Rondon, que matava índio e matava não sei o quê. Agora, existem publicações atuais da importância do Rondon na proteção aos indígenas. Nós temos que ver o Rondon historicamente no seu tempo e não no momento atual. E assim mesmo, com todos os antropólogos, estudiosos das etnias indígenas nossas, o que acontece? Os índios estão morrendo, estão desamparados, estão passando fome, estão completamente desguarnecidos por esses estudantes de sociologia, de antropologia que vivem nas universidades, tá? A FUNAI está aí, você não vê uma providência, está cheio de estudiosos lá. Rondon, quando eu toquei na questão da ferrovia noroeste, meu amigo, tinha um paulista que ele fez teses para matar índio por conta do progresso em São Paulo. Em 1908 ele fez um discurso na Universidade de São Paulo para dizimar os indígenas que estavam atrapalhando a passagem da ferrovia noroeste. Sabe quem foi chamado? Rondon. E como que um cara desse é assassino, amigo? Chegou lá, solucionou a questão, a ferrovia passou, atravessou toda São Paulo sem ter matado um índio sequer.
Rondon entrou aqui, em Rondônia, não matou um índio sequer, meu amigo. Porque tudo que é ruim apareceria. Agora eu quero ver esses que falam mal do Rondon aparecer com materialidade, aparecer com provas. Não aparece, meu irmão. Então a acusação é muito fácil fazer. E por que o termo... Posso fazer uma pergunta para você, professor, antes de tudo também? Você é professor? Por que a gente aplica para a esquerda essa iconoclastia? Por que é iconoclasta? Destruidor de deuses, destruidor de imagens, de ícones. Por quê? Porque assim, eu quero entender. Eu estudei o socialismo, né, há muito tempo atrás. Eu estudei desde as relações como deveriam ser, até a psicanálise, a psicologia, pela luz da esquerda. Eu vou chegar aqui. Eu estudei Marx, eu li Lenin, eu li Stalin, Stalin não escreveu nada, escreveu por ele. Aí eu li esse pessoal todo e eram muito centrados na coletividade. O eu se apaga, nós somos nós. Não, você é você. Agora, às vezes tem coisa que você é que também o outro também é. Tipo o time do futebol, né? Então, agora eu queria entender por que essa iconoclastia. Eu perguntei pro Ricardo quais são os nossos heróis. E ele não soube dizer. Eu te pergunto, agora, se eu estivesse no meu estado de origem, Rio Grande do Sul, lá tem, porque lá se cultua a Revolução Farroupilha, que foi uma revolução que não se ganhou, ou melhor, se perdeu ganhando, tá? Então lá sabemos de todos os nossos heróis de revolução, de revolta. Você sabe quem foi Plácido de Castro? Eu sei que foi um gaúcho que morou aqui no... Foi o cara que fez o Acre. Criou o território do Acre. Mas o cara que trocou o cavalo. E esse homem é cultuado em Rio Branco. É cultuado no Acre. E não é de hoje, não. É de muito tempo que ele é o homem do Acre. Agora, Rondônia tem o nome de Rondon e a gente não tem nem o dia do Rondon. Aqui nós tínhamos... Que dia ele nasceu? 5 de maio. Passa o 5 de maio, ninguém lembra Rondon, não tem uma mensagem a respeito do Rondon. Se o Estado leva o nome do cara, não é para ter pelo menos uma atividade cívica? Tem o dia do Rondon instituído por lei na nossa Assembleia, em 1982, foi instituída uma lei do dia do Rondon para Rondônia. Eu só esqueci só o dia, mas eu tenho aqui nas minhas datas comemorativas. Eu tenho um livro, Paulo, que ainda vai ser lançado, tá? Que vai ser lançado, que é só sobre datas importantes em Rondônia. E são, tá? Eu pego datas internacionais, nacionais, e aqui eu coloco textos sobre nossa história local. Mas, amigo, nós perdemos a nossa identidade, nós não estamos perdendo, nós perdemos a nossa identidade rondoniana, rondoniense, quando não se comemora nem a data da criação do Estado, na data que é a original, e sim na data de implantação. Está errado, amigo. Amigo, a gente não se entende nem com a data de fundação da capital. Então, está tudo errado. Tem que haver a Secretaria de Educação do Estado, dos nossos municípios, do Estado de Rondônia, tem que rever tudo isso. A Secretaria de Cultura tem que rever. Paulo, eu nunca deixei como secretário de fazer algo lembrando o Marechal Rondon. Nunca. E até fora das secretarias, até recentemente, há 3, 4 anos atrás, eu ainda fazia exposição para lembrar a data do Rondon. Eu estou fazendo uma lista aqui, né? Estou tentando levar a memória aqui 10 grandes nomes, como mártires, como pessoas, grandes nomes da história do Brasil. Eu fechei 9 aqui, porque eu fiz uma lista paralela, porque eu não sei se esses de fato poderiam entrar entre os 10. Certo. Dom Pedro II. Pois é. Princesa Isabel. Desmoralizada. Os dois foram, né? Os dois foram. Os dois foram desmoralizados. Um era o do primeiro, tinha fama de retardado, brigou com os industriais, tá?
teve uma encrenca tão feia com o Barão de Mauá, que seria o grande visionário. Mas vamos lá falar do custo-benefício que esse homem fez. Não, tudo bem. A gente só procura realçar, infelizmente, o que tem de ruim. Mas ele isso. trouxe uma gama cultural. Eu tô falando que região. eu não aprendi de graça isso, me ensinaram. Pô. Mas é verdade. Mas, o cara me gente, ensinou quem é Dom Pedro. se nós não víssemos, né? Se nós não tivéssemos pautado aqui nessa conversa toda até agora, pra essa coisa tão ruim. Gente, se a gente tem alguma coisa que presta no Brasil, foi porque Dom Pedro veio pra cá. Eu acho que seja o grande lucro dele. Eu acho que Dom João VI, na verdade. Dom né? João VI que veio, mas Dom Pedro II que faz a história toda, né? Mas vamos lá. Princesa Isabel, que tem um papel histórico fantástico. Assinou alforria. Alforria. Diz que é contra gosto, mas vamos lá. Não importa, foi ela que assinou. Mas ela que deu a Entendi, canetada. não, entendi. Você está entendendo que eu tenho argumento contra todos? Vamos lá. Tiradentes. Esse eu gosto dele, mas disse que nem morreu. Diz que botaram um corpo lá e mandaram ele embora. Tudo bem, mas Tá. ele teve seu papel. Machado de Assis. Pô, Eu não Machado não dá pra dizer dele. Justamente. Mas Santos Dumont. Ixi, dizem cada coisa desse, Deus me livre. Mas Tá. é a grande briga aí entre brasileiros e americanos, brasileiros, franceses e não, americanos esqueça sobre isso. quem entrou. Esqueça isso. Santos Vamos Dumont. ver o que os brasileiros dizem do... Dizem do Juscelino, do Santos Dumont. Quinto nome, Juscelino Kubitschek. Ótimo. Um ótimo nome. Eu poderia dizer meia dúzia de coisas também. Vamos lá, segue. Irmã Dulce. Ótimo nome. Essa é inócua pra mim. Vamos lá. Rondon. Eu coloco aqui. Um que eu tinha esquecido, Zumbi dos Palmares. Esse, então, eu acho que foi mais injustiçado. Esse deveria ter um dia pra ele. Mas tem gente que já disse que ele era sanguinário, matador, Tá. Ele vai tinha uma chegar. gangue. Eu já ouvi isso. Já Aí, eu coloquei outros 3 nomes aqui para ocupar a 10ª colocação aqui, que eu deixei na dúvida aqui e vocês vão trazer mais nomes. Coloquei Oswaldo Cruz. Que pra mim, ele e o Oswaldo Aranha são dois grandes homens. 2 grandes homens. E coloquei 2 aqui justamente para trazer a polêmica. Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes. Todos têm a sua importância. A questão é a desconstrução. emborcar o negativo e realçar o positivo. Porque todos nós temos algo de ruim. Nós não somos santos. Nós não somos ainda purificados espiritualmente. Nós estamos em processo de crescimento, vamos dizer assim, espiritual. Amigos, é isso que acontece no Brasil. Nós só realçamos o que tem de ruim nos outros. O de positivo, isso não é levado em consideração. E olha que esses homens de 100 anos atrás, eles faziam por amor, meu amigo. Não era por dinheiro, não. Eles faziam por um sentimento nacionalista. Hoje, o brasileiro não é nacionalista. Ele que se dane o Brasil. O brasileiro, ele não está preocupado com as questões que levam à sua autoestima. Ele não cultua a sua própria bandeira, só em época de 4 em 4 anos com a seleção brasileira, quando vai para uma Ainda Copa. por cima com os cretinos do jogador que provavelmente tem vendido a Copa lá na Europa. Exatamente. Então, meu amigo, nós não temos patriotismo. Essa é a palavra-chave. E Rondônia não tem bairrismo e também não tem o sentimento rondoniense. Tá. Isso tudo está perdido. Nós vamos voltar para o mundo, mas deixa eu fazer uma pergunta agora que me deu uma certa curiosidade. Você lembra um ícone político dessa da velha guarda, que você entenda como que não esteja vivo, ou então que esteja fora da política, como grande nacionalista que nunca se envolveu com falta de dinheiro, com questões financeiras? José Bonifácio, que era um articulador. Rui Barbosa. Nós temos, gente. O que falta é os intelectuais colocar isso na mesa para a juventude, porque nós estamos perdendo o sentimento de brasilidade, de nacionalidade, por falta
desse patrimônio histórico que se perdeu, desses patrimônios humanos que o Brasil tem de importância internacional e que não é levado em conta. Rondon, meu amigo, também foi diplomata. Foi. Quando teve a questão de Letícia aqui entre Peru e Venezuela, o Rondon ficou lá 4 anos, ficou cego de um olho, porque ele lia muito, ele estudava muito nas madrugadas. Esse homem ficou lá durante 4 anos para solucionar a questão de Letícia, e ele resolveu, trouxe os 2 países para conversar e resolveu. Voltou cego, meu amigo. Quando ele desceu no porto do Rio de Janeiro, meu amigo, esse homem foi recebido por milhares e milhares, até escola de samba foi lá recebê-lo. Todas as autoridades da época foi receber o Marechal Rondon, e isso não é falado, meu irmão. Infelizmente a história que é falada é a última história, que quando ele morreu, como ele morreu, né? Quase amigo, era esquecido. Rondon teve uma importância tão grande para esse país, amigo, que se os açudes no Nordeste foram construídos com aquela magnitude, e que tudo que ele fez, indicou como projetos para o Nordeste, com a questão da seca de 19, teve uma seca imensa no Nordeste, e quem foi chamado para fazer os estudos e solucionar? Rondon. Então esse homem, ele tinha uma importância internacional e de grandiosidade a nível de Brasil, e é esquecido por todos. Mas assim, vamos pensar uma coisa. Qual outro estado no Brasil leva o nome de alguma personalidade? Nenhuma. É só o Brasil, é só Rondônia que tem esse privilégio. Capaz de perguntar para algum rondonense por que o nome é Rondônia, ele não vai saber explicar. Era para ter o nome do Rondon, uma estátua do Rondon em toda a BR, em todo o município de Rondônia, que passa pela BR, a Guajará-Mirim, era para ter uma estátua em destaque do Rondon, porque se existem essas cidades... Mas e tem alguma no estado? Tem aqui, nós temos 2. Aonde? Na Praça Marechal Rondon. Busto? Um busto, estátua, não tem ainda. Estátua aqui em Porto Velho só da Liberdade. Não, e tem a do Jorge Teixeira lá na 7 de setembro. A da Ravan tem. Ainda inaugurada em 1993, no governo do José Guedes. A do Jorge Teixeira. Muito merecida. Muito merecido. Ricardo, tu tem alguma tu que é mais jovem daqui da mesa, né? Eu e o Campos, se somarmos nossas idades, o século já nos pega. Tu tem alguma visão recente na tua cabeça de político honrado, grande patriota? Porque Rondon é político. Agora nós temos muitos errados que são eleitos pela população. Não, tudo bem, mas a história recente, tu tem algum que faleceu de preferência, né? Porque não, vou falar, mas vou falar vou me ajudar. São pessoas assim, eu tive a oportunidade de ter uma aula com ele, que é um cara que eu acho... Não concordo com muita coisa que ele fala, mas respeito as colocações que ele traz. Mas eu queria que tu me desse um que não estivesse vivo. Que não estivesse vivo? Olha, eu daria 3 nomes, talvez. Vamos lá, eu falaria de Juscelino, que é respeito à história dos 100 anos e 50 anos e 5, né? Do Juscelino. Eu acho que a gente poderia falar do Tancredo. Também daria esse título também ao Tancredo. E ao último, talvez, que também foi morto num acidente parecido com esse último agora, só que o dele, nem os destroços do helicóptero foi encontrado. Responsável talvez pela última a nossa Assembleia Nacional Constituinte, pela nossa Constituinte de 88, entendeu? Tudo para falar do Ulisses, tá? Ulisses Guimarães,
que talvez seria o nome que eu deixaria nesse destaque. Eu vou explicar por que ele puxou, tá? Eu não concordo com o segundo nome que você falou, qual é que é o nome Tancredo? Eu não vi o Tancredo fazer nada de extraordinário, você me morrer na véspera e me deixar aquela nulidade para depois... Sabe qual foi a importância do Tancredo, amigo? Ele soube articular com os militares uma transição tranquila. É isso que a gente tem que buscar também, porque nós tivemos uma transição de um poder radical para nossa liberdade política, que não existe liberdade política, a começar pelos partidos, que não tem democracia dentro dos partidos, isso em todos, claro. Não tem democracia, então já começa por aí. Mas essa liberdade política foi articulada por esses homens, meu amigo, capitaneada pelo Tancredo, que era um homem respeitado pelos militares. E ele tinha voz com essa elite militar que comandava o Brasil. Então, nós esquecemos o Couto, como é o articulador militar também, que era chefe da Casa Militar, da Casa Civil na época dos militares, que dizem até que ele foi quem criou uma imagem de um político, o Couto e Silva, exatamente. Golbery Couto Silva. Golbery Couto Silva. Esse homem é um grande homem também na articulação política. Dizem até que foi ele quem criou uma imagem do Lula para contrapor o inimigo número 1 deles, que era o Brizola. Olha só. Então, você chegou no cara que eu queria falar. Então, o Golbery do Couto Silva, ele articulou o Lula, olha, isso é sério, viu? Para poder contrapor ao Brizola, que eles não queriam no poder de jeito nenhum. Morreu. Então, esse era um homem que se entendia com a esquerda brasileira, formada pelo Ulisses Guimarães, por Tancredo Neves e outros. Acho que o termo isso não é nem progressista, é com a ala progressista brasileira, isso. Né? Porque a esquerda era PCdoB, PCB na época. Mas não tinha voz ativa. Não tinha voz ativa. Agora, por exemplo, o Leonel de Moura Brizola, ele morreu com as mãos limpas. Foi. Ele não precisava de dinheiro para governar. Ele disse, não, mas olha, eu tenho aí é que vinha o fator negativo, né? E eu tenho um fator negativo imenso do Brizola. Eu não vou falar aqui porque vai atingir, mas eu morei no Rio de Janeiro quando ele foi governador. E ele associou, na época, o nome dele com a questão das drogas. Brisa na cabeça. Brisa na cabeça era maconha. Então, isso que eu estou te falando. E ele foi eleito maciçamente contra o governo militar na época, que era que ele hoje é ministro das cidades, se não me engano, o carioca lá, que ele ganhou imensamente sobre esse candidato dos militares na época. E hoje está aí, sobrevivendo nesse período. Mas era candidato do João Figueiredo na época e o Brizola massacrou ele. Por que eu estou chegando onde eu quero? Quando ele morreu com as mãos limpas, que ele teve não foi envolvido em escândalo financeiro. Eu quero dizer o seguinte... O Brizola era rico, né, amigo? O Brizola era rico. Não, nasceu rico, né? Nasceu rico e continuou rico. E outra, foi o único cara que foi governador de 2 estados, né? Exatamente. Mas eu quero chegar onde eu quero. Aí nós vamos voltar pro Rondon. Onde é que está a fábrica de destruição de ícones nossa, cara? Posso falar onde está agora? Nesse atual momento? Eu vou citar duas situações. Primeira, é muito mais fácil para eu me defender, eu atacar. Então, no fato da gente tentar defender esses ícones e de sermos iguais ou melhores do que eles, para que eu seja melhor, eu desconstruo a imagem dessas que foram criadas. Por quê? Porque se nós levantarmos aqui todas as coisas positivas que essas pessoas fizeram, poucos dos atuais conseguirão chegar. Então é mais fácil eu desconstruir lá atrás, eu falar que Getúlio não foi isso, aquilo outro, Juscelino quebrou o Brasil com a construção de Brasília, ele arrebentou o INSS, né, a Previdência Social com a construção de Brasília, enfim, N outras situações, mas não colocar todo o avanço que houve em N situações e outras áreas.
Segundo ponto que eu acho que é o que está matando hoje os atuais ícones e a população: a despolitização que foi criada e está criada. Hoje ninguém mais discute política do ponto de vista do idealismo. Se discute candidatos. Que é perigoso. Que é perigoso. E cada um está vendo o seu candidato olhando o seu umbigo. Interesse pessoal. Interesse pessoal. Nem é o interesse coletivo do seu grupo. Pode até ser dentro do seu grupo. Não, é o seu interesse pessoal. Que é basicamente aquilo, que é o cara que troca o seu voto por gasolina, por ajuda, por uma venda, é a empresa que está apoiando aquele cara, enfim, a coisa ficou muito personalizada e personificada. E com isso, aquela pessoa que teria um ideal, que gostaria de entrar na política por um idealismo, por um trabalho social, não é trabalho social, filantrópico, não é isso que eu quero dizer não, mas o social da nossa, trabalhando pela sociedade, esse cara está fora do sistema, porque ele não vai entrar no jogo. E ele não vai entrar no jogo, ele vai ser o quê? Massacrado. Então hoje, discutir política está muito difícil. Você vê pessoas hoje que têm aí talvez um poder aquisitivo interessante, que gostaria, um poder intelectual interessante, que poderia ser um bom nome para a política, a pessoa não quer sair correndo. Sabe por quê? Com vergonha, amigo. Vergonha. Tem vergonha de ser político. Por quê? Porque nós não temos uma tradição de grandes políticos e não se tem uma tradição de grandes políticos, porque todo mundo que foi politicamente ativo nesse país foi desconstruído. Exemplo, Rondon. E mais ainda, Paulo, atualmente nós não temos ideologias sérias. Hoje nós tem aquele ditado, hoje, o Paulo sabe, outro dia ele colocou isso no programa, achei muito interessante, a piada que hoje se faz, que política hoje é para ricos burros e pobres oportunistas. Não, é rico abestado. Rico abestado, como que é? Rico bobo e pobre esperto. Oportunista. Não, dá no mesmo que tu dizes, né? Rico bobo e pobre, porque rico bobo não tem onde gastar o dinheiro, ele vai ser político. Né? E a gente pobre esperto quer ganhar dinheiro, vai ser político. E eu não sei como tem muitos pobres aí, com uma montanha de dinheiro gastando em campanha atualmente, eu estou vendo isso. E você vai ver a origem dessa pessoa, que há 10 anos atrás não tinha quase nada, e hoje a pessoa tem carrões com o nome dele e tal, adesivado, que cada adesivo desse custa R$120. Mas, e você vê dezenas desses carros adesivados. Mas assim, carro aqui em Rondônia não serve de base, né? Porque aqui o cara não tem onde morar, não tem o que comer, mas anda de carrão zero. Não, então amigo, aqui foge a regra, né? Eu tô falando a questão visual. O cara tá gastando muito com propaganda. E isso ou alguém está financiando e ele vai ter que pagar de uma forma ou de outra, tá? Que isso é perigoso. A população tinha que entender que quem gasta muito vai ter que devolver para quem está financiando, pois é assim que se faz nesse país. Toma lá e dá cá. Bom, estamos de volta hoje falando com historiador, museólogo, professor e tudo que tem direito, né, o Campo. Tudo que é bom, né, o Campo? É muita responsa. A responsabilidade é minha e do Pedro, que nós vamos todo dia. Sabe quantas milhares de pessoas estão nos assistindo? Eu imagino, Paulo. E quanto a gente pode influenciar com uma e aí, palavra nossa, exato, né? E aí no outro lado, o dia que tu morre, vamos supor que tem um tribunal. Você lembra aquela bobagem que você falou no programa X? Exatamente. Que o fulano do outro lado recebeu desse jeito e fez isso com aquilo? Bom, Paulo, para me livrar dessas coisas, eu costumo dizer assim, eu não sou santo e nem tenho pretensão de ser. Eu sou assim desde pequeno. Mas eu nunca tive também aquela ficar sem questionar aquilo que eu também estou vivendo. Entende? Agora, eu vivo uma completa desilusão, tá? Eu não, Paulo, não. Eu já sou diferente. Não, mas é eu porque... Pô, eu vou te falar assim, ó. Eu ainda acredito, amigo. Não, acreditar não diz que eu acredito, mas eu vivo desiludido, outra coisa. Qual o motivo da sua desilusão, Paulo Benito? Vamos lá. Isso vai acabar mal, mas vamos lá. Aqui, ó. A Bíblia guia 90% do povo brasileiro, não guia? Claro. E ela é cheia de heróis. Sim. Cheia de heróis. O maior livro que talvez que se tenha na Terra
O Bhagavad Gita, que é dos hindus, também é um livro cheio de heróis, e guia eles, os seus heróis, seus exemplos, seus feitos guiam. O Alcorão tem o seu herói, seus heróis, e guia o povo muçulmano. Tá, aí são livros religiosos, tira. Nesses países, esses cidadãos continuam sendo heróis nacionais. Nós estamos na América do Sul. Nós não temos heróis para dizer, eu quero ser como aquele homem. Não tem. Não tem, você não tem. Porque, como diz o Ednei, desculpa, o Ocampo, porque eu conheço outro Ednei Ocampo, né? O Antônio Ocampo. Meu primo. Houve uma desconstrução em nome do coletivo das pessoas em particular. Se vendeu e se vem vendendo para a sociedade de que ninguém é bom sozinho. Concordamos que ninguém é bom totalmente sozinho. Mas são os grandes homens, Einstein. Einstein não chamou uma sala de aula e construiu a teoria da relatividade. Ele sentou sozinho e construiu a teoria da relatividade. Aí eu olho para a política brasileira e eu tenho duas opções hoje. Ou eu voto no grupo A, ou eu voto no grupo B, porque o grupo A tem essas pessoas e o grupo B tem essas pessoas. Mas eu não tenho o meu herói, o meu líder, aquele que eu reconheço como grande homem, como grande pai de família, como exemplo social, como homem de luta. Não, eu não tenho. Paulo, eu estou aqui imaginando você dizendo isso. Você é um homem estudado, letrado, e o Pedro é um cretino, né? Porque eu falar desse assunto. Amigo, se você está dizendo isso, você imagina aquela pessoa que vive nas periferias das grandes cidades, com todas as dificuldades que um ser humano passa. A única esperança dele é receber um dinheirinho do político, então. Porque ele não sabe se colocar como um homem, como uma pessoa que faz parte desse contexto. Então, eu não sei se eu estou sabendo me colocar, amigo. O que eu quero dizer é o seguinte: se você que tem vários parâmetros está desiludido, imagina essa população. Por isso que ele vende seu voto. E é por isso que o poder, os poderes, os nossos líderes, eles fazem com que se desconstrua algo positivo, que se construa algo positivo para ele sobreviver no poder à custa dessa desilusão, amigo. Mas, Ocampo, está explicado, porque a desilusão para essa população, se aqui nós estamos desiludidos com esse processo, e quem está em casa também, às vezes é aquela pessoa mais simples, mais humilde. Qual que é o processo dela de palpável desse processo de desilusão? O que ela leva? Quando chega alguém com algum bem material na mão dela naquele momento, seja até mesmo a promessa de algo futuro, né? Ela leva. É o antigo par de dentadura, né? Que dava de cima e depois dava de baixo. A entendeu? panela que tu dava tampa, depois dava panela. Entendeu? É aquela história. É a cesta básica que agora já vem. Teve político que dava um pá da bota, dava o pé direito para depois da campanha dar o outro. Já teve isso aqui em Rondônia. E eu vou te chamar até outra coisa. E quem movimenta tudo isso? A própria população. Se você olhar muito candidato aí, se você passar na porta de alguns comitês eleitorais, você vai ver uma fila de gente lá levando conta de água para pagar, receita de remédio para comprar, não sei o quê. Gente, quem movimenta a corrupção? Não há corruptível se não há corruptor. É lógico. Assim mesmo eu ainda acredito, amigo. Eu acredito quando eu vi o ano passado a população indo para as ruas e imediatamente o poder do mal chegou para destruir esse movimento que foi orquestrado para detonar, para desmoralizar esse movimento pacífico que existia de reivindicação. Houve então uma contra. Vamos logo desmoralizar o grupo, vamos fazer baderna, que aí desmoraliza todo mundo, amedronta as pessoas de bem
E aí nós ficamos de novo tudo em paz. E aí eu volto. Então houve uma desconstrução desse movimento, mas o movimento ele está latente. Quem pensa que matou o sentimento dos movimentos do ano passado está enganado. Ele está latente, mas só que silenciosamente. Agora, eu espero que esse silêncio possa se reverberar no dia da eleição. Vai. Só isso que eu gostaria. Vai sim, amigo. Nas mais variadas formas, nas mais variadas áreas. Mas eu vou te fazer, só para terminar esse assunto. O Campo, quando tu era criança, assim, tenta voltar na memória, 6, 7 anos, porque nós somos de uma geração já mais antiga. Quais eram os teus heróis? Tu brincava de quê? Tu queria ser o quê e quem Eu quando queria ser crescer? aviador, para começar. Eu queria ser piloto de avião, porque eu acho até hoje a maior invenção de todos os tempos é você ver milhares de toneladas voando. É isso eu vou fazer. Penso. Tá, eu vou chegar Então lá. isso me atraía, me atrai até hoje. Eu adoro fotografar avião. Isso me atrai até Eu hoje. vi uma foto tua no Facebook do avião. Diz uma coisa, não, eu vou chegar numa tese agora. O que era um herói pra ti nessa época, assim? Tipo, tu foi pro colégio pra aprender o que era um herói. Isso. Bom, Quem era um herói? Tipo, o primeiro herói que tu tem noção na tua cabeça, qual foi? Não, eu vamos logo ser mais objetivo. Nós iniciamos nosso estudo numa época da ditadura, correto? Correto, mas aí que tá, onde eu vou chegar. Isso. Qual foi o teu primeiro herói? Era passado apenas, os candidatos eram passados aqueles que os militares realçavam. Não, eu tô Que falando, eles queriam. você como criança, assim, qual é a sua referência de herói? Meu pai. Você ainda teve isso, porque hoje em dia a referência pai. de herói das crianças E é até Homem-Aranha, Capitão América, tá entendendo? Quando não é os Jirai, o Jaspion... Tanto. Isso é do teu tempo. A influência do meu Você tá me pai. entendendo? Eu sou museólogo Até os heróis hoje. que nos Eu vêm sou são de museólogo mentira. hoje, amigo, por conta da influência do meu pai, que é um colecionador de várias coisas antigas. Eu fui músico por conta de um presente que o meu pai me deu em 1973. Me deu um violão, eu tinha de 12 para 13 anos e ganhei um violão dele. Passei a gostar de música, porque ele me via batendo, imitando, fazendo instrumento de lata. Ele me incentivou. E naquele tempo, amigo, ser músico era vagabundo. Eu te falei porque hoje em dia Subversivo. as crianças têm como herói, não tem seus heróis nacionais, tem os heróis americanos, né? Que ainda por cima de tudo... Mas por que os americanos fazem questão de realçar os seus ídolos? Porque dá retorno financeiro para eles. Claro. Porque tudo que sai com o nome do Michael Jackson, tudo que sai com o nome de Elvis Presley, tudo que sai com o nome das grandes bandas, eu estou falando isso só da área musical, hein? Eu nem estou passando para automóveis, para as grandes marcas, Coca-Cola. Eles fazem questão disso, gente. Então é notório. O Brasil tem grandes cientistas, tem grandes professores e não é realçado. Você não vê essas pessoas prêmio Nobel de matemática, né? Aquele homem que agora criou, que foi até colocado na abertura da Copa do Mundo, que o cara chutou lá uma bola. Meu amigo, aquilo é revolucionário no mundo. Um homem paralítico chutar uma bola com equipamentos. Daqui a 100 anos, esse pioneiro vai ter equipamentos mais acessíveis, as pessoas não vão ser mais paralíticas por conta disso. E ninguém fala desse homem. Está lá no Rio Grande do Norte. E aí, o que acontece por não falar? Você não cria na criança a imagem desse homem cientista, que te remeta a esse fator positivo. Eu quero ser cientista. Você viu alguma criancinha dizer que quer ser cientista? Quer ser, sabe o quê? Jogador de futebol, quer ser atriz, quer ser modelo, que não precisa estudar, meu amigo. A primeira coisa que eu queria quando crescer é ser cientista, sabia? Então, mas olha só, se por vamos falar de cientista então, se nós formos pegar dois grandes nomes hoje da ciência brasileira, se nós pegarmos, por exemplo, Santos Dumont, e chegarmos para uma criança numa escola e perguntar para ela quem é Santos Dumont, ela pode até lembrar que ele pai da aviação. Pai da aviação. Que país que ele nasceu? A criança não vai saber que ele é brasileiro. Entendeu? Se
Se nós formos falar de Carlos Chagas, César Lattes, ninguém sabe. Agora, sabe por que também eu já pensei nisso? Sabe por que não se realça o nome do Santos Dumont? Porque tem medo dos Estados Unidos. Claro. Que impõe que os irmãos lá que foram os inventores do avião, quando na verdade a Europa toda sabe que foi Santos Dumont. Então fica aquele negócio, entendeu? Vamos fazer disso uma diplomacia também. Tu vê só, né? A gente não conseguiu. Só ler o nome dos livros que vai lançar pra mim, por favor. Amigos, é o seguinte. Não, só ler, não. Nós não temos 5 minutos de programa só. Nós temos 5 minutos? É, então vai ser. Não, porque tu vai vir só falar deles. Eu tenho aqui. Bom, Paulo, para começar. Tá, você tem 5 minutos. Quando eu fui secretário, várias publicações foram feitas no meu período. Várias publicações. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente, eu fiz questão de produzir 10 mil códigos de meio ambiente para distribuir para a população, para conhecer o código de meio ambiente do município. Ou seja, da minha parte pessoal, eu também produzi 3 livrinhos, resumidamente, sobre 3 grandes temas, que eu acho que é o tripé da nossa história rondoniense, que é o Forte Príncipe da Beira, a Estrada de Ferro e o Marechal Rondon. Esses livrinhos, até bem pouco tempo, quando eu ainda tinha em centenas, eu distribuía nas palestras que eu dava nas escolas. Ou seja, eu tentei socializar esse conhecimento da nossa história para esses alunos, Paulo. Bem, ao longo dos anos eu venho produzindo vários outros temas, aperfeiçoando outros temas, trazendo para nosso contexto, como é o caso aqui do centenário da trajetória do Marechal Rondon, que foi em 1909 o centenário da expedição do Rondon nas terras de Rondônia, e ninguém praticamente lembrou disso, passou em branco, enquanto que Mato Grosso fez uma grande festa, Rondônia praticamente não fez nada. Então, esse é um livro que fala da passagem do Rondon pelas terras de Rondônia. Eu tenho também um, Paulo, que é para agora, que seria para o nosso centenário do município, em que eu contextualizo a questão do garimpo, a questão agora recente das hidrelétricas. É um livro recente, com temas recentes, que Porto Velho se transformou de 90 para cá e criou essa Babel novamente, e que nós estamos nos descaracterizando como porto-velhenses ou rondonienses. Outro da Madeira Mamoré, que eu chamo aqui de ferrovia desgovernada, por uma questão, Paulo. A Madeira Mamoré, ela passou por vários comandos, por várias instituições que foram responsáveis por ela, e nenhuma resolveu nada. A última agora é a passagem do governo federal para o município de Porto Velho, que até hoje os 2 prefeitos que tiveram essa responsabilidade, como o que passou e o atual, não estão querendo, não quiseram levar a cabo a revitalização da Madeira Mamoré, e ela está se acabando ali. Ainda bem que tem um jovem agora, o Christian Camussa, que está com uma equipe muito boa na Fundação Cultural. Eu quero isso, Paulo, que é um fator positivo nessa gestão. A vontade desse moço de realizar. Infelizmente, alguns colegas secretários seus querem impedir, atrapalhando o seu trabalho. E tem isso ciumeira, assim, dentro de equipe de secretário. Eu passava por isso. Aqui eu tenho Paulo, da história do boi-bumbá em Porto Velho, em que eu trago desde o primeiro grupo de boi-bumbá, que foi em Santo Antônio, até os atuais. Ele está pronto desde 2008, 2009, está aqui. Aqui eu tenho também todas as datas, praticamente, datas relevantes da nossa história de Porto Velho. Resumidamente, tá? Então, tudo aquilo que 1958, dia 3 de outubro, está lá o que aconteceu aqui em Porto Velho. Tem outro também. Faltam 2, né? Por favor, rapidamente, volto só 2, e nós só temos 2 minutos. Solta os 30 segundos lá da Ave Norte, 30 segundos, por favor. Olá, tudo bem?
Hoje eu estou aqui para falar com você que se preocupa com a qualidade na sua mesa, lhe apresentando os nossos produtos, Vale Sul e Avenorte. São produtos que chegam fresquinhos à sua mesa. E por quê? Porque são produzidos em Rondônia, geram emprego e renda para a nossa gente. Então, não perca tempo com outras marcas, valorize o que é nosso, saboreie o que é nosso. Avenorte e Vale Sul, 2 marcas da Globo Aves, que você encontra no supermercado perto de você. Já não disse que é 30 segundos? Vamos lá, 1 minuto e meio. Esse aqui, Paulo, História Nossa de Cada Dia, aonde você abrir, alguma data vai ter relacionada à história de Rondônia, nos municípios, em Porto Velho e sobre a nossa história. Então, e o mais recente, Paulo, que eu estou denominando esse último título de Madeira Mamoré 19,74. São 100 dias que eu fiquei permanentemente ali, diariamente na Madeira Mamoré, do dia 5 de fevereiro ao dia 15 de maio, indo lá diariamente, registrando, filmando, fotografando e produzir um relatório de cada dia dos acontecimentos que ocorriam ali na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, aonde a responsabilidade do município não foi levado a termo, acervos ficaram dentro do museu ainda, foram afogados nas águas da Madeira Mamoré. O museu, Paulo, chegou a 2,20 metros de água dentro do museu. E eu tive que chamar a atenção para que se retirasse pelo menos 80% do material que ainda estava lá, do acervo que ainda estava lá, tá? Então esse aqui é o meu último trabalho que eu tô aí e eu quero publicar, Paulo. Às vezes eu tenho preguiça, às vezes eu vejo que ninguém vai dar valor e ficam aí, entendeu? Eu não paro de produzir, eu escrevo praticamente que diariamente, o que eu penso eu coloco ali para não perder aquele tema que eu quero que seja um dia realçado. Eu preciso terminar o programa. Eu prometo para você, daqui uns 5, 10 dias você vai voltar aqui, nós vamos falar só disso. Tá? A gente não vai falar de política, a gente não vai falar de marketing, o momento a gente não vai... O momento ele está muito convulsivo. Então, nós vamos falar disso, vamos centralizar disso. A gente começou falando nisso e perdemos o rumo. Mas tudo bem, encontramos outros rumos no caminho. Foi bom, tem que ser. Pedro, conclui. Bom, o Campos, só tenho a te agradecer e agradecer também a você que está em casa nos assistindo. Obrigado pela sua audiência. E esse momento de reflexão, falamos muito de história hoje, mas a história nos faz entender o que nós queremos para o futuro. Então, vamos aprender com a história para que nós não cometamos os mesmos erros. E com os acertos lá de trás, vamos copiar a receita. Quem sabe não dá certo de novo. Então, vamos juntos pensar e quem sabe, esse ano, a gente consegue mudar a história do nosso país, do nosso estado. E isso só fazemos juntos, mas com a consciência individual. Com certeza você tem e terá consciência na hora do seu voto. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá. Muito obrigado, meu querido. Estamos juntos na próxima semana, tá bom? Fico feliz de estar aqui, Paulo, e é sempre bom falar para a nossa população aquilo que a gente conhece, um pouquinho do nosso conhecimento. Eu agradeço, sucesso no programa. Tá, semana que vem eu vou te trazer para a gente falar disso, tá bom? E a frase para encerrar, em homenagem a todos vocês, é de Martin Luther King. Ou saibamos viver todos juntos como irmãos, ou nos momentos aqueles que não queremos, vamos nos encontrar com a dura realidade de termos todos que juntos morrer como idiotas. Com essas palavras, exortando a você a ser sempre o melhor cidadão, eu concluo o programa de hoje, pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue escolhendo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.